Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de número 19, desta vez até o número de 26. Filipenses, capítulo 1, do versículo de número 19 até o versículo de número 26. Eu queria convidar a igreja a fazer essa leitura de forma responsiva, onde eu estarei lendo os números ímpares e a igreja responde com a leitura dos números pares. Filipenses 1, de 19 até o versículo de número 26. Pode colocar o slide aí. Estão perguntando que geralmente eu peço para não colocar. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu estou certo de que isso mesmo, pela súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, quão preciosa é a Tua palavra, quão viva e verdadeira. E aqui estamos nós diante dela, curvado aos teus pés, clamamos por tua misericórdia, para que o Senhor venha falar ao nosso coração e venha nos instruir, como bem lhe apraz, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu não sei se é porque dia 6, na próxima sexta-feira, eu estou casando o meu caçula. Não sei se é porque dia 28 deste mês eu completo 34 anos de casado. Ou se é porque no dia 3 de janeiro completo 55 anos de vida. Eu não sei por qual motivo, mas nesses últimos dias, eu tenho tido um período de flashback e de avaliação da vida. Tenho olhado para o meu passado e pensado nas coisas que estão para frente, tenho olhado para o futuro, tenho tido um momento de reflexão muito intenso em relação a isso. E eu tenho chegado à conclusão de que a vida é tão breve, é tão curta, tão pequena, né? Mas eu tenho tido uma sensação diferente com relação à avaliação do meu tempo passado. Olhando para... tenho me lembrado desde a adolescência. Tem passado na minha mente essas datas desde a minha adolescência, 12, 13 anos, iniciando a adolescência, até esses tempos agora. E eu tenho olhado para a quantidade de projetos que eu fiz. Quantos foram os projetos, quantos foram os alvos, quantos foram os sonhos que eu sonhei, quantas foram as expectativas que eu criei ao longo desta caminhada, desta pequena jornada que chamamos vida. Eu tenho olhado para tudo isso, tenho observado tudo isso e eu tenho me decepcionado. Eu tenho estado decepcionado comigo. Eu tenho olhado para a minha vida e tenho falado, gente, não era isso, não é bem isso. Quantos foram os projetos que eu idealizei e que não foram concretizados? Quantos foram os sonhos que eu sonhei e nunca se realizaram? Às vezes, porque não estava no meu controle as coisas. Outras vezes porque não sei dizer.
mas não aconteciam. Falhas minhas, falhas do mundo, falhas das situações, independente da situação. Eu olho para a vida e vejo assim, tanto tempo e tantas coisas, e tanta energia gasta com aquilo que não deu em nada, e dá aquela sensação de inutilidade, uma sensação de vazio, de incompletude. Você já passou por essa sensação? Você já teve essa experiência de você olhar e falar assim, está faltando algo? Mesmo quando eu olho para as coisas que foram realizadas, e que foram alcançadas, e que foram projetadas, e que foram concluídas, eu olho e falo, está faltando algo. Algo está em falta. Precisa de algo mais. E então eu me deparo com esse texto de Paulo, que a gente tem meditado aqui já por 3 vezes. E eu olho para este texto e eu vejo um homem satisfeito, eu vejo um homem realizado, eu vejo um homem que está pronto para partir e não se vê queixando por nada ou reclamando por nada, olhando para a sua vida e dizendo assim, está maravilhoso apesar das lutas e das dificuldades. Paulo está por um fio, Paulo está entre a vida e a morte, ele está preso, encontra-se numa prisão, ele espera sair dessa prisão, como nós vemos aqui, ele até chega a dizer que tem essa convicção, de que talvez ele saia dessa prisão, mas ele não tem certeza que vai sair dessa prisão. A única coisa que Paulo sabe é que Cristo será glorificado no corpo dele, quer pela vida, quer pela morte. A única coisa que Paulo sabe é que Deus será exaltado através da vida dele, e então você vê um homem satisfeito com isso. Ele não tem uma família, ele não tem filhos, ele não tem herança a ser deixada, ele não tem propriedades, ele não tem títulos que possam elevá-lo às alturas, ele tem Cristo. É isso que ele tem. E é isso que enche o coração de Paulo e dá essa sensação de realização. Nós vamos ver Paulo falar sobre essa questão da morte em outro texto. Lá na segunda carta a Coríntios, ali Paulo tem certeza de que ele vai morrer. Aqui ele está na dúvida e ele tem a expectativa de que irá conseguir viver. E nós sabemos que ele conseguiu, a história passou, ele escreveu 2 Coríntios. Então nós percebemos que ele saiu da prisão. Mas agora, na segunda carta a Coríntios, ele está preso e ele diz, chegou a minha hora. E você vê o mesmo Paulo realizado e satisfeito. Anos depois, algumas décadas depois, você vê Paulo pensando assim, eu estou pronto, o que me resta é a coroa da vida. Um homem que viveu uma vida com intensidade, com satisfação, sem sequer ter construído uma casa. Que coisa incrível, irmãos. Que coisa incrível. Na primeira vez que nós abordamos este texto, eu desafiei a cada um de vocês a planejar o ano de 2025, a planejar o seu futuro, colocando Cristo como centro. Não deixando Cristo na periferia, como segundo plano, mas Ele sendo o centro da sua vida, sendo o centro da sua expectativa. Na segunda vez que nós falamos sobre esse assunto, eu desafiei você a colocar a possibilidade da morte na sua agenda, porque é possível que você não o conclua. Você não tem controle de nada. E hoje eu gostaria de convidar você a de fato entender o que Paulo quer dizer. Quando aqui no versículo de número 21 ele diz, para mim o viver é Cristo. O que significa essa fala, essa frase tão curta, mas tão profunda? Viver é Cristo. Quando nós olhamos para o texto original, nós temos uma ênfase que nós não conseguimos perceber aqui
na nossa tradução. O autor, o nosso tradutor, João Ferreira de Almeida, ele, e juntamente depois com todos os exegetas que revisaram o texto ao longo desta caminhada, eles procuraram colocar da melhor maneira que a gente pudesse entender o que Paulo quer dizer, mas eles não conseguem captar a essência daquilo que está no original grego. Não há palavras no português que possam destacar a formulação da escrita. Mas a ideia aqui é que Paulo está trazendo isso de uma forma central, absoluta. A ideia que se passa aqui não é que a vida é simplesmente Cristo, mas a vida é Cristo. Isso é viver. Isso é que é importante, isso que é realização, isso que é construção, isso que é satisfação, isso que é projeto, isso que é o amanhã, isso que é o hoje, isso que é o meu ontem, isso será o meu futuro. É isso que Paulo está dizendo. A gente não consegue captar na nossa língua toda essa realidade que Paulo apresenta, mas é isso que ele está dizendo quando ele diz que viver é Cristo. E aí eu me pergunto, como viver isso? Como que nós podemos experimentar essa grandeza? Como que nós podemos ter essa mesma convicção que Paulo tem? O que é preciso fazer com a minha vida para que ela experimente tudo isso? O que você precisa de fazer? Porque nós dissemos, a minha vida é Cristo, mas não é, irmãos. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós vasculhamos a nossa vida, quando nós olhamos para o nosso passado, quando nós olhamos para o nosso hoje, nós percebemos que a nossa vida não é Cristo. Isso é uma verdade na vida de qualquer um, da igreja moderna. Porque a gente perdeu essa essência do que Paulo está fazendo, daquilo que Paulo está dizendo. Nós estamos muito preocupados com as coisas deste mundo, preocupados com as conquistas deste mundo, com as alegrias deste mundo. Nós vivemos como se esse mundo fosse a coisa mais importante para a gente. Você pode não querer admitir isso, você pode negar isso, mas a prática diária da sua vida mostra isso. O tempo que você tem de dedicação para com o Senhor mostra isso. O tempo que você tem disponibilizado para estar com o Senhor mostra isso. A sua agenda mostra que você não está tendo Cristo como a absoluta realidade da sua vida, como a centralidade da sua vida, mas Ele é mais um no meio da sua agenda. E é contra isto que Paulo está falando. Quando ele coloca a sua palavra aqui, ele apresenta esta realidade. Eu quero chamá-lo a atenção para este texto. Veja, Paulo, ele está, a partir do versículo de número 22, Paulo começa a fazer uma introspecção. Eu penso que Paulo está fazendo a mesma avaliação que eu me vi fazendo nesses dias, que eu me vejo fazendo nesses dias. Vamos ler juntos o versículo de número 22 até o versículo de número 24. Vamos lá? Todos juntos? Entretanto, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo se vê, nesse exato momento, numa ambiguidade da sua vida. Veja, Paulo inicialmente ele diz que a vida dele é Cristo e o que morrer é lucro. Nós entendemos isso, no sentido de que aqui, a coisa mais importante que ele tem é Cristo. E lá no futuro, o maior ganho que ele tem também é Cristo. Enquanto que aqui ele vive para a glória de Cristo, lá ele viverá na glória de Cristo. Enquanto que aqui ele vem para testemunhar e espelhar a Cristo, lá ele estará vendo pessoalmente Cristo, estará ao lado de Cristo. Então Paulo vê que a vida é boa em estar com Cristo, mas como ele diz aqui, incomparavelmente melhor é poder estar com Cristo pessoalmente, é morrer. Ele não está se apegando a nada neste mundo. Mas Paulo chega aqui nesse ponto e ele diz assim, se eu tivesse que escolher agora, se estivesse sobre mim o poder,
Se de repente o tribunal de César me chamasse e falasse assim: Paulo, escolha, você quer morrer aqui, nessa prisão, você quer ser decapitado, você quer ser enforcado, você quer ser transpassado pela espada, quer ser crucificado agora, em qualquer parte da morte que o Império Romano pudesse decretar sobre ele, ou você quer sair vivo? Paulo diz assim: que decisão difícil. Que coisa mais difícil você está colocando para mim. Não é fácil pensar e decidir entre essas duas coisas. O que você escolheria se você estivesse na condição de Paulo? Qual seria a sua decisão? Salvar a sua vida? Não morrer ali diante do império? Ou morrer diante do império? Paulo se vê nesse dilema. Porque a centralidade da vida está em Paulo. E a centralidade desta vida é Cristo. Viver é Cristo. Então, nesse dilema, Paulo chega para os irmãos e diz: irmãos, olha, morrer para mim é lucro. Entretanto, olha só como ele coloca o condicional. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. E logo em seguida ele diz: por outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Duas bênçãos estão diante de Paulo: viver ou morrer. Mas as duas bênçãos estão exatamente diante da realidade de Cristo sobre Paulo. Ele fala: eu não consigo escolher entre as coisas, porque as duas são muito boas, estando com Cristo. Paulo não está escolhendo entre escapar da morte e viver neste mundo. Paulo está escolhendo entre servir a Cristo, aqui nessa terra, servindo o Evangelho, proclamando a Cristo, anunciando a Cristo, ou servir a Cristo de forma perfeita no céu. Ele está escolhendo entre serviço e serviço, entre bênção e bênção, entre graça e graça, entre misericórdia e misericórdia. É o amor de Deus sendo derramado das duas formas sobre Paulo. E ele diz: não dá para escolher, irmãos. Ainda bem que essa escolha não está na vida de Paulo, não está nas mãos de Paulo. E nem está nas nossas mãos. Mas Paulo está dessa forma persuadido, ele está entendendo, ele está compreendendo que de qualquer forma, Deus é o mais importante sobre ele. Cristo é a coisa mais importante sobre a sua vida. É aquilo que ele mais deseja, é aquilo que ele mais ama, é aquilo que ele mais quer. Você vai perceber que Paulo usa a expressão viver na carne. Significa que quando Paulo fala de morte, ele não está falando de aniquilamento, ele não está falando de extinção, ele não está falando nem sequer de estar dormindo, mas ele está falando de viver em espírito. Por isso que ele vai usar essa expressão. Porque a morte para o cristão, ela só é a passagem para a verdadeira vida. Todo o terror, toda a sua destruição foi aniquilada em Cristo. Ele pagou o preço para nós. Então a morte não deve ser para a gente um terror. Pelo contrário, deve ser uma alegria. Veja, não estou dizendo que Paulo é suicida, ele não é suicida. Tanto é que ele fala: eu não sei o que é melhor. Se eu morrer agora, vai ser bom. Mas se eu continuar vivendo, também haverá proveito para tudo isso. E será algo bom. Mas o motivo pelo qual Paulo quer continuar vivendo é o motivo que nos envergonha, irmãos. Que quando nós olhamos para a nossa vida e para as decisões que nós tomamos e para as escolhas que nós tomamos e pelo motivo pelo qual nós vivemos, nos joga no chão e nos envergonha. Porque Paulo não está vivendo a vida dele, ou não está querendo continuar essa vida para o seu benefício próprio, para o seu usufruto. Paulo não está preocupado em sair da prisão e adquirir um casamento porque ele não é casado. Paulo não está preocupado em sair da prisão e constituir uma família a qual ele não tem. Paulo não está preocupado em sair e formar o seu conhecimento teológico mais profundo. Não, olha como Paulo diz. Versículo de número 24. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Paulo escreve para a igreja do Senhor.
E Paulo diz que o motivo pelo qual ele quer continuar vivendo e que ele acha necessário continuar vivendo sobre essa terra, não é para ele, mas é para Cristo, servindo a igreja do Senhor. Sendo necessário na obra do Senhor, sendo necessário no reino do Senhor, efetivando este reino sobre a terra. Fazendo com que os irmãos progridam na fé. Isso é uma vida centrada em Cristo. É essa vida que nós não temos. Porque nós nunca colocamos Cristo como prioridade. Porque nós nunca, de fato, colocamos Cristo como a essência da nossa vida. Você sempre vai ter algo mais importante para você fazer. A sua agenda vai ter sempre algumas prioridades que estão no lugar de Cristo. Essa é a grande verdade. Dos 24 horas do dia que você tem, quanto tempo você dedica à oração? Das 24 horas do tempo que você tem do seu dia, quanto tempo você pega a Bíblia para ler e estudar a palavra do Senhor? Das 24 horas de vida que você tem, quanto tempo você testemunha para as pessoas que estão ao seu derredor e estão caminhando para o inferno? Dos 24 horas que você tem, quanto tempo você se dedica à obra de Cristo? Dos 7 dias da semana, quanto você se dedica à casa do Senhor? Nós não nos dedicamos, nós não nos envolvemos, nós não abraçamos, nós não estamos aqui para nós mesmos. Você fica sentado neste banco, servindo a você, enquanto você deveria de servir a Cristo. Enquanto que você deveria de amar a Cristo e derramar a sua vida por Cristo. Essa tem sido a nossa realidade, irmãos. Essa tem sido a realidade das nossas vidas. O tempo que nós temos gastado conosco mesmo. E até para vir ao culto, até para poder estar na presença deste Deus Santo, de poder levantar as mãos e adorar esse Senhor, de poder glorificar esse Senhor. A gente só faz no último caso. Veja, a maneira que Paulo está colocando aqui. Paulo está dizendo o seguinte: se for necessário, eu vou abrir mão de algum compromisso para assumir o compromisso que eu tenho com o Senhor. A minha dedicação está exatamente no Senhor. É por isso que para Paulo a morte é algo tão benéfica, porque ele não está preocupado com as construções deste mundo. Ele não está preocupado com as coisas deste mundo. Ele está preocupado com as coisas do Senhor. Ele está dedicado a estas coisas do Senhor. E é isso que eu e você devemos de fazer. Olhar para a nossa vida e falar: eu tenho vivido Cristo. Cristo tem sido a centralidade, tem sido a coisa mais importante. Eu levanto e eu penso em Cristo. Eu almoço e penso em Cristo. Eu vou para o trabalho e Cristo está na minha mente. Eu deito e sonho com Cristo. Cristo ocupa o espaço total da minha vida. O reino do Senhor é algo precioso. Eu me preocupo com a igreja, eu me preocupo com o testemunho, eu me preocupo com a pregação do evangelho. Eu olho para as pessoas e vejo elas caminhando para o inferno e me preocupo com a vida delas. Eu quero que elas encontrem Cristo. É isso que Paulo está dizendo que eu e você devemos de viver. Isso é viver Cristo, querido. Fora disso, Cristo não é a sua vida. Não é a centralidade da sua vida. Percebe o quão longe nós estamos desta realidade? Paulo continua dizendo: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Um senso de pertencimento. Paulo pertence à igreja. E ele sabe o papel que ele tem na igreja do Senhor. Paulo está escrevendo para uma igreja local.
a qual se preocupa com ele e ele se preocupa com ela. Paulo está a quilômetros de distância. Paulo se encontra na prisão, mas ele faz questão de escrever essa carta e vai dar uma série de ordenações para essa igreja. Paulo faz o mesmo com Corinto, Paulo faz o mesmo com Tessalônica, Paulo fala o mesmo com os Gálatas. Ele se preocupa com o reino de Cristo e ele espera ensinar e edificar a igreja de Cristo para a glória de Cristo. É o que povoa o coração e a mente de Paulo. Como é que você vive a igreja local, querido? Você que é membro da primeira igreja presbiteriana de Araguaína, como é que você vive a igreja local? Tivemos eleições. Teremos outras eleições para as sociedades. Diante desta palavra, você que estava na plenária, você se envergonha? Ou você se sente, não, eu fiz o que eu pude? Eu não participei da plenária da UPH, não participei da plenária da SAF, não participei da plenária da UPA, participei da plenária dos diáconos. Mas eu tenho certeza que o mesmo que aconteceu na plenária dos diáconos, aconteceu em cada uma das plenárias. Porque isso vem se repetindo ano após ano nesta igreja. De chegar na hora e ninguém querer assumir compromisso. De presidência, de secretaria, de seja lá o que for. Tenho certeza que em cada uma dessas plenárias, mesmo não estando presente, isso aconteceu. De alguém usar a escusa de que eu não tenho tempo. De alguém usar a desculpa de que eu não posso e eu não sei. De alguém usar a desculpa que fulano é mais preparado do que eu. E no final ninguém abraçar. E quase que por imposição alguém falar assim, por constrangimento dizer, não, eu vou ficar já que ninguém fica. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Do fundo do meu coração, ou isso muda, ou termina as sociedades. Por favor, eu não estarei aqui ano que vem. Ou você muda a sua atitude, o seu posicionamento, ou pelo amor de Deus, termina a sociedade, porque isso é uma vergonha para o evangelho do nosso Senhor. Essa é a grande verdade. Porque se você não está disposto a servir a Cristo aqui nessa terra, se você não tem o mínimo de tempo para se dedicar ao Senhor aqui nessa terra, você não se dedicará a Ele em hora nenhuma. Como você viverá a eternidade para a glória deste Deus? Se o seu mundo é esse aqui, se o que enche o seu coração são as coisas desta terra, se o que mais preocupa você são as coisas deste mundo, a podridão deste mundo, como é que você vai se estar com Cristo na glória? Eternamente ao seu lado. Se aqui isso não é algo desejável do seu coração, isso deve estar entranhado dentro do seu coração, querido. Você deve querer isso o tempo todo. Houve um tempo na igreja do Senhor. Houve um tempo, não neste nosso tempo, mas houve um tempo em que as pessoas faziam a sua agenda a partir da igreja. Iam tirar férias e se preocupavam em onde estariam congregando enquanto estavam de férias. Feriados eram dias para poder fazer acampamentos, para fazer passeios, para poder fazer encontros. Mas na nossa agenda atual, isso não é uma realidade da primeira igreja, isso é uma realidade da igreja moderna. Nos tempos atuais, quando o conselho senta para fazer um planejamento, quando a sociedade senta para fazer um planejamento, sempre que tem um feriado prolongado diz, nós não podemos, porque ninguém vai estar. Porque as pessoas vão viajar para cuidar da vida deles. Aí, nos outros dias que não tem feriado prolongado, nós também não fazemos, porque você está cuidando da sua vida.
e você não tem tempo para poder estar. No dia que você poderia ter tempo, você está cuidando da sua vida. E no dia que você não tem tempo, porque você está cuidando da sua vida é importante assim. Mais do que Cristo. É isso. É isso que o céu significa para você. Essa é a realidade para você. Perceba, meus queridos, que nós estamos completamente errados diante desta realidade. Perceba que nós precisamos de voltar para esta realidade e colocar como necessário. Olha, Paulo diz: por vossa causa é necessário permanecer na carne. Paulo diz: é por conta da igreja que eu quero estar aqui, é por conta da igreja que eu quero sair desta prisão, é por conta da igreja, da glória do Senhor, pelo bem dos meus irmãos, de vocês, meus queridos, que eu vou me dedicar. Em 2 Coríntios, Paulo escreve dizendo assim: eu me gastei e eu me deixei gastar por vós. Se eu amei tanto vocês, vocês me amarão menos? Precisamos ter uma visão diferente da igreja do Senhor. Estamos à porta de um novo ano. E você precisa de colocar Cristo como centralidade sobre a sua vida. Cristo precisa ser a essência da sua vida. Se você pode fazer, você deve fazer. Aqui dentro, você não é voluntário. Aqui dentro você deve ser servo. E o servo obedece à voz do seu Senhor. Você pode ser voluntário em qualquer ONG lá fora. Você pode ser voluntário em qualquer comunidade lá fora. Mas aqui dentro, como membro, você deve se colocar como servo. E como diz o salmista, você deve se colocar olhando para a mão dos seus mestres, esperando a ordem dele. E Cristo tem dado ordem à nossa igreja, irmãos. Ele tem direcionado a nossa igreja. Não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que essa igreja se encontra neste local, e não é à toa que você foi colocado neste banco. Você não foi chamado para sentar aí, querido. Você foi chamado para daí sair e trabalhar e glorificar o Senhor, e você deve fazer isso. Isso deve estar no seu coração ardendo. Isso deve queimar no seu peito. Deve fazer você levantar deste local. Ó Deus, como eu gostaria de abrir o coração de cada um e apertar para ver se pulsa por Cristo. De abrir a mente e colocar na mente de vocês a importância de Cristo. Não tem coisa mais importante. Não tem coisa melhor. Não tem coisa de maior valor. Não tem coisa pelo qual mereça a vida. Cristo é a essência de tudo. Isso deveria ser a nossa realidade. De cada servo, de cada pessoa. Essa deveria de ser a realidade nossa. Mas não é, né? Não é. A minha vida não é assim. A sua vida não é assim. Mas hoje nós temos a oportunidade de mudar. Hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente. Hoje nós temos a oportunidade de nos arrependermos da forma como nós temos vivido. E de nos colocarmos diante de Cristo e falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu tudo. Eu quero que o Senhor seja o meu tudo. E que minha vida se guie por Ti, exclusivamente. Hoje você tem a oportunidade de fazê-lo, querido. Hoje você tem a oportunidade de falar: eu não mais irei recusar aquilo que Cristo colocar em minhas mãos para ser feito. Eu não mais priorizarei a minha agenda pensando nas minhas coisas. Eu colocarei na minha agenda a prioridade do Senhor. Talvez eu tenha que mudar alguns compromissos, talvez eu tenha que desfazer alguns outros, mas eu quero que Cristo seja prioridade.
prioridade na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, na minha cidade, para que Cristo seja de fato glorificado em meu corpo. Em meu corpo. Essa deve ser a nossa realidade. Isso deve ser o nosso ato. E deixa eu falar um negócio para você. Eu não costumo fazer isso, mas eu vejo essencial. E se você entendeu o que foi falado nesta noite, se você está disposto a fazer isso, eu quero te convidar a ficar de pé. Sabe por quê? Para que todos vejam que você fez esse compromisso e amanhã ele possa dizer assim: meu irmão, você fez aquele compromisso, lembra? Eu quero contar contigo. Porque se você falar, eu quero, e ficar por dentro, e não se dispor, e não se posicionar, você vai cair no comodismo. E a sua vida voltará a estaca zero, porque é isso que acontece com cada um de nós. Por isso nós precisamos uns dos outros, para nos cobrar, nos motivar e nos impulsionar. Então eu vou perguntar uma única vez, e não vou perguntar mais. Você entendeu que a sua vida deve ser centrada em Cristo, e você entendeu que isso é a coisa mais importante, e você quer fazer isso. Se você quer fazer isso, se levante do seu lugar. Amém, Senhor. Deus Santo, amado, soberano Senhor, aqui estamos nós diante de Ti. Nós nos levantamos porque entendemos a Tua mensagem. E porque queremos ter essa vida diferenciada diante de Ti. Aceita, Senhor, a nossa vida como um sacrifício suave e agradável diante do Senhor. Nos ajude a condicionar a nossa agenda para a Tua glória e para a Tua honra. Nos ajude a viver a centralidade em Ti, Senhor. Que a partir de agora seja diferente a nossa forma de lidar com as coisas. E que essa sensação de inutilidade, de falta de pertencimento, que essa sensação de incompletude seja retirada por completo, porque o Senhor nos completa, porque o Senhor nos satisfaz, porque o Senhor, ó Pai, é quem nós devemos viver. Seja sobre cada um de nós, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor.